Olá. Isso. Estamos aqui já. Acredito que já estamos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ê! Consegui! Oh, graças a Deus. Boa noite, Kelly. Boa noite, Sol. Como é que vocês estão, meninas? Estão ouvindo direitinho aí? Tá nítido aqui para vocês? Dá um aceno aqui, Ah, que linda! Boa noite, meu amor. Nossa, eu ainda vou me acertar com isso aqui. Sério, eu ainda vou me conseguir fazer as coisas aqui direitinho. Estão me ouvindo bem? Então, certo? Eu não sei o que. Meu Deus, tá tudo ok. Ai, legal, gente. Muito obrigada por esse feedback. Isso, então vamos nos preparando. Eu tive alguns probleminhas aqui na hora de entrar, tudo. Mas eu quero dar uma ótima noite aqui para vocês. Para quem não me conhece, está entrando agora. Eu sou a pastora Fabi. E hoje eu quero trazer aqui para vocês um tema muito bacana que fala a respeito de autoestima. Por que eu vou tocar nesse assunto? Porque é algo assim que a gente tem vivido, visto, ajudado muitas pessoas que estão sofrendo demais com uma baixa autoestima, pessoas que estão assim sofrendo muito mesmo. Então eu fiz até uma enquete lá no meus stories e perguntei pro pessoal que acompanha o trabalho da gente se o que eles gostariam, se eles gostariam de uma palavra de fé ou se gostariam de uma palavra de autoestima. E aí o que aconteceu? Para minha querida surpresa, empatou. A pesquisa empatou. 50% fé, 50% autoestima. Então, o que eu fiz? O que eu pensei? Eu falei assim, vou unir o útil ao agradável. Então, quem pensa que não tem palavra sobre autoestima na Bíblia está completamente enganado, né? O Senhor Jesus, ele é o rei da autoestima. Porque ele veio para nos salvar e levantar, buscar o perdido, levantar aquele que está caído, né? E nos fortalecer. Então, tem muita palavra de autoestima na Bíblia e especialmente hoje, não sei, de repente você aí que entrou aqui nessa live conhece alguém ou você mesmo está passando por problemas na sua autoestima. Eu gostaria que você mandasse um direct para essa pessoa e para ela não perder essa palavra especial que Deus tem para o seu coração hoje, né, através da minha vida, e que você convidasse as pessoas para poder estar vendo, né, assistindo e sendo curadas essa noite, né? Porque o nosso propósito aqui é ajudar as pessoas que estão sofrendo com baixa autoestima, que estão derrubadas por uma palavra, que estão passando por uma circunstância difícil e que acha que não tem potencial para sair da sua paralisia, da sua circunstância e se mover, né, no seu poder pessoal de realizar as coisas. Então, eu gostaria muito de que vocês pudessem... Ah, Mara! Que linda! Boa noite, Mara! Saudade de vocês. Olha, gente, o pessoal de Minas Gerais entrando aqui na nossa live. Olha que bênção, que privilégio. Por falar nisso, da onde você é? Tem alguém aqui da Praia Grande? Fala eu. Coloca aí eu. Né? A Mara, ela é de Minas Gerais. É uma amiga querida de infância. E
Então é maravilhoso, a gente precisa compartilhar daquilo que a gente recebeu. Nós fomos curadas para curar, então o meu objetivo aqui é ajudar pessoas, dar a ela conteúdo que vai despertar o potencial que elas têm para elas se tornarem aquilo que elas realmente desejam. E isso é muito poderoso, isso é muito maravilhoso, né? Então eu queria deixar aqui para vocês, né? Já quero começar porque a live a gente começa aí quando você vê já tá faltando, não dá nem tempo de despedir. Então eu já quero começar deixando assim uma palavra muito maravilhosa para vocês, que ela tá lá em 2 Reis, no capítulo de número 5. Eu vou ler só 3 ou 4 versículos para vocês. Olha só. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito. Ó, presta atenção. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, homem de valor, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa, cativa, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Somente até aqui, 3 versículos. Na verdade, essa história, se você pegar aí a sua Bíblia que você tem aí na sua casa e procurar lá 2 Reis, capítulo 5, essa história vai te contar do versículo 1 ao versículo 19, toda a situação que aconteceu através de uma menina que a Bíblia não cita nem o nome dela, a gente não sabe nem o nome dela. Mas como essa menina fez uma enorme diferença na vida daquela família, na vida daquele chefe de exército e as circunstâncias que ela estava vivendo ali era uma circunstância completamente adversa àquilo que é contrária a ela, adversa à própria vida dela. Agora você imagina, essa menina, eu quero contar a história da menina para você ver se essa menina não tinha motivo para ser uma menina com autoestima lá embaixo. Essa menina, ela foi tomada como um despojo de guerra, ela foi tomada como escrava. Ela foi tomada dos seus pais, da sua família, e na guerra, né, muito provavelmente os pais dela foram mortos e ela foi tomada cativa. E como ela era uma menina, aquele chefe de exército chamado Naamã foi e colocou ela para servir a sua esposa, como uma criada da esposa dele. Então, olha que coisa tremenda. Uma menina que ela foi levada como escrava, como despojo de guerra, ela foi tomada da sua casa, ela foi tomada da sua família, ela foi retirada da sua terra, né? Ela foi retirada da terra dela. Então, quer dizer, essa menina, que a Bíblia não cita o nome, ela tinha todos os motivos para ser uma menina depressiva, para ser uma menina revoltada, para ser uma menina inoperante, ou seja, sem atitude, para ser uma menina desmanzelada com a sua aparência pessoal, para ser uma menina amedrontada com a situação que ela estava vivendo e revoltada, porque afinal de contas a vida dela estava arruinada, estava destruída. Pensa numa situação como essa. Mas o que me surpreende quando eu leio essa história da Bíblia é entender que essa menina, apesar de ser escrava, ela tinha uma mentalidade de princesa. Ela tinha uma mentalidade de rainha. Ela tinha uma mentalidade, ela tinha uma identidade. A autoestima dessa menina, apesar de
toda essa circunstância, né, era uma autoestima elevada, era uma autoestima que, meu Deus do céu, que uma pessoa, de repente, numa situação como a dela, não se sentiria daquela forma e nem teria as atitudes que ela teve. Por quê? Primeiramente, porque ela demonstrou ter um coração nobre, diante dos seus algozes, diante dos seus inimigos. Ela provou ter um coração nobre. Por quê? Porque quando ela foi levada ali cativa, junto da esposa de Naamã, ela soube que aquele chefe de exército, boa noite, Paulo. Ela soube que esse chefe de exército, ela soube que esse chefe esse capitão, esse general, né? Aqui diz que ele era um chefe do exército dos sírios. Que ele tinha? Ele era um homem de valor, ele era um homem de guerra, ele era um homem, né, forte ali no comando, mas ele era leproso. E imagina, né? Naquela época, lepra era um negócio que não tinha cura. Então, o que aconteceu? Ela poderia, essa menina, que a Bíblia não cita o nome, poderia não ter feito nada. Ela poderia ter deixado... Se ela não tivesse uma autoestima elevada, um coração nobre, uma alma curada, ela simplesmente poderia não ter feito nada. Ela poderia ter pensado assim, bem feito, destruiu minha casa, me roubou dos meus pais, mataram meus pais, estou aqui eu nessa terra estranha, sou uma escrava da tua mulher, então não quero nem saber, quero que você viva a sua vida e tal. Seria uma pessoa que seria, a atitude natural dela seria ser completamente revoltada, mas não. O que ela faz? Justamente o contrário. Ela vira, né, e fala que, nossa, quem dera se o meu senhor, ou seja, quem era o senhor dela, né, o chefe do exército, fosse até o profeta, ouvisse até o profeta, fosse até o profeta que está em Samaria, que ele seria curado da sua lepra. Ou seja, ela teve um coração nobre, apesar da sua situação de escravidão, apesar de que acredito, né, que se ela levava uma vida de escrava, ela estava passando também por uma situação de escassez financeira, de orfandade, pelo fato de estar longe da família. O seu emocional devia estar completamente abalado. Como eu disse, a Bíblia não diz, mas muito provavelmente os pais dessa menina deviam já estarem mortos, né, nessa tomada dos sírios e tal. Mas nada disso, o que me impressiona é que nada disso teve poder para... Essa circunstância toda não teve poder para dizer para ela quem ela era. Muito pelo contrário. Essa situação, ela que mostrou para aquela situação quem ela era. Aí eu fico pensando, nossa, mas que trabalho maravilhoso desses pais, né? Eu fico pensando que uma menina com uma autoestima assim, um coração tão nobre, na casa dos inimigos e falando, né, ainda tendo uma fé para dizer, nossa, se o meu Senhor visitasse lá o profeta de Samaria, que eu conheço, ele seria curado. Então, quer dizer, ela estava procurando beneficiar aquele que a colocou naquela situação. Olha que menina extraordinária, que menina incrível. Então, por isso que eu falo que ela era uma princesa, né? Ela vivia como escrava, mas dentro do seu interior, dentro do seu coração, ela era uma rainha, ela era uma princesa, né? Que eu achei ela assim uma menina muito extraordinária. E olha, você veja que quando uma pessoa tem uma fé no seu coração, ela em si mesma, ela tem uma autoridade. Pensa bem, ela vira e fala, se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria. Você sabe o que acontece na sequência? Eu não li, mas vou contar para vocês.
Um dos servos lá escuta a conversa da criança, fala pro chefe do exército, conta para ele, olha, assim, assim, disse a menina que você trouxe cativa lá do povo de Israel. Ela disse isso e isso. E o que aconteceu? Ela foi ouvida. Ela foi ouvida e na hora o Naamã, o chefe do exército, mandou uma carta lá pro rei de Israel dizendo que ele ia até lá para ser curado. Gente, presta atenção. Você tomaria... Gente, quem bota preço em conversa de criança? Fala pra mim, quem de vocês, eu ou você, que tomaria direção para sua vida de coisas importantes, de coisas assim que precisam ser analisadas, de coisas urgentes, de coisas importantes, de coisas de direção de vida pautada na palavra de uma criança? Ninguém talvez fizesse uma coisa dessa, né? Mas aquela menina não, aquela menina ela tinha uma fé genuína, e essa fé gerou nela uma autoridade que fez com que a esposa de Naamã e o próprio Naamã ouvissem a voz daquela menina e se submetessem à voz dela. Né? Eles se submeteram. Por que eles se submeteram? Porque ele foi e fez foi procurar o rei de Israel, foi procurar o profeta lá em Samaria. Até o rei ficou assim, meu Deus, esse homem tá doido, esse homem tá querendo uma ocasião contra mim para declarar guerra, porque sou eu Deus para curar esse homem dessa lepra, né? E aí o profeta chamado Eliseu, ele falou para o rei, por que você tá... Tô conjecturando aqui. Por que o senhor está se descabelando dessa forma? Deixa ele vir a mim ainda. E ele vai ver que ainda tem profeta em Israel. Ou seja, ele está dizendo assim, deixa esse chefe do exército vir a mim, porque ele ainda vai ver que ainda existe homem de Deus, que ainda tem poder de Deus aqui, que ainda existe um Deus que opera milagres. E isso é muito impressionante. E o que aconteceu? Essa criança me chama muita atenção porque ela tinha, além de um coração nobre, além de boas intenções, mediante a essas circunstâncias, ela tinha uma fé genuína, ela tinha uma personalidade, ela era autêntica, ela falou segundo o coração dela e foi ouvida. Ela foi ouvida por aqueles homens graduados. Uma menina que a Bíblia nem cita o nome dela. Nós não sabemos qual é o nome dela. Então eu fico assim impressionada. Ela era de fé. Ela cria na sua cobertura. Ela cria nos seus profetas. Era uma coisa impressionante. Ela cria na sua cobertura tanto quanto cria nos seus profetas. E aí hoje eu fico pensando na situação de hoje, que as pessoas têm atravessado hoje. Eu nessa condição de pastora, converso com muitas pessoas, sou procurada por muitas pessoas, né? E eu fico vendo para onde nós estamos caminhando hoje. Muitas mulheres, homens, pessoas comuns, né, que às vezes chegam até nós, chegam até a mim, e elas são derrubadas por causa no seu emocional, são derrubadas na sua autoestima, entram no medo, entram numa paralisia por causa de uma palavra. Uma palavra tem feito essa geração perder o seu cerne, perder a sua identidade, não saber mais quem é uma palavra. Gente, uma palavra mal falada, que é onde a gente fala da palavra maldita, né? Porque foi uma palavra mal falada, tem levado pessoas a um nível de ansiedade, a um nível
de depressão, a um nível de estresse emocional, um nível de trauma que vocês não imaginam. Você aí que tá me ouvindo aqui, você conhece pessoas assim, que estão passando por um processo de ansiedade, que estão com medo, que estão paralisadas, que estão vivendo dias tristonhos, que não conseguem ter um vislumbre de futuro, não conseguem sair dali daquela situação por causa de um trauma, por causa de uma circunstância que aconteceu na vida dela, por causa de repente, né, que nem eu falei aqui, né? É que, nossa, essa menina deve ter sido o trabalho que os pais fizeram na mente dela, na vida dela, deu base a ela para que ela fosse isso, para que ela tivesse nela essa fé e essa identidade pessoal, porque ela sabia quem ela era, independente da circunstância. Não foi a circunstância que disse para ela, a circunstância ruim de escravidão, de ser roubada da família, de estar ali em servidão, que disse para ela que ela era escrava. Não, ela era uma alma livre, apesar de estar vivendo como escrava, e ainda pôde ser nobre, ter um coração nobre, apontar o caminho da cura para os seus inimigos. Meu Deus, essa menina, meu Deus do céu, era uma menina muito especial. E a Bíblia não diz nem o nome dela. E sabe por que a Bíblia não diz o nome? Porque ela era uma anônima. E esse anônimo pode ser eu, pode ser você aí na sua casa, onde você vive, onde você mora, na sua cidade, onde Deus te colocou. Você pode ser essa pessoa espetacular, essa pessoa que Deus quer fazer isso na sua vida, levantar essa autoestima sua que de repente pode estar embaixo por causa de uma situação que você tem atravessado na sua vida. Ela era de fé, né? Era uma menina de fé, ela conhecia o Deus que ela servia. Eu fico impressionada, né? Também porque essa menina, ela entrou na intimidade desse casal, né? Veja bem, ela apontou um caminho de cura para ele e acabou entrando na intimidade desse casal, de Naamã e de sua esposa. Porque imagina o que é ser casada, com um homem com lepra. Imagina como que é ser casada com uma pessoa doente nesse nível, como que é viver isso. Imagina que tipo de intimidade tinha essa pessoa, esse casal, né? E essa menina, ela ela entrou na intimidade desse casal. E às vezes eu fico pensando, muitas vezes a gente tem que ter protocolos para entrar na intimidade das pessoas, né? Porque a gente fala a respeito desse caráter. Você é uma pessoa confiável, você pode entrar na intimidade das pessoas. As pessoas, você é confiável, você é discreto, você não sai falando para todo mundo, de repente, da intimidade delas, porque, meu filho, ter caráter, ser chique, ser elegante, é muito mais do que a nossa aparência pessoal. É você ser uma pessoa confiável, é você ser uma pessoa discreta, ser uma pessoa que realmente ajuda, dá apoio. E essa menina foi exatamente isso. Ela respeita o outro, ela respeitou os limites daquele casal, apontou um caminho para eles, teve autoridade para ser ouvida, porque eu costumo dizer que toda aquela pessoa que tem uma identidade, que sabe quem ela tem voz, ela é ouvida pelas pessoas. Então, é muito interessante isso, porque é uma menina que apontou um caminho para que esse casal pudesse também ter uma restituição, uma restauração na sua vida conjugal. E eu achei isso, assim, maravilhoso. Eu passei por uma situação
também que uma época da minha vida em que eu pesava 90 quilos. Por que que eu tô contando isso aqui? Porque tem muita gente que tá com a autoestima baixa porque tá pesada, porque tá com uns quilos a mais, não consegue de repente nem ter intimidade com o seu esposo, com a sua mulher. Então, tô falando para homem, falando para mulheres aqui, entendeu? Que não conseguem ter uma intimidade satisfatória porque estão com vergonha do corpo, porque isso não tá bom, porque o cabelo não tá bom, porque a pele tá isso, porque tô flácido, porque tô com celulite, porque tô com isso, com aquilo outro. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Você é muito mais do que os olhos podem ver. Você não pode se travar por essas coisas. Se você vê que está afetando a tua saúde, que você precisa mudar, parta, não fique se depreciando por causa disso, se comparando a outro. Muitas vezes o resultado de você estar com uma autoestima lá embaixo é porque você está seguindo a receita do fracasso, que é o quê? Ficar se comparando com os outros. Ficar olhando para o outro, se comparando com o outro, e isso acaba afetando a sua mente, seu coração, sua autoestima. Isso daí é terrível. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aquela menina, até nesse nível de intimidade, ela entrou com toda a sua autoridade na vida ali daquele casal para aprontar um caminho de bênção. Então, houve uma época da minha vida que eu estava pesando 90 e poucos quilos aí. E como eu sou pastora, né, sou líder e tal, uma vez uma discípula de Cristo chegou até mim e falou assim, estava falando alguma coisa ali a respeito de comida e tal, e eu falei alguma coisa para ela que ela falou assim para mim. Ela falou assim: ai, você é minha líder espiritual, eu amo você, mas você não é líder do meu corpinho. Gente, vocês sabem que essa palavra, quando ela falou que eu era uma líder espiritual, mas que eu não era líder do corpinho dela, essa palavra mexeu muito comigo. Sabe por quê? Porque nesse quesito chamado saúde, eu não estava sendo um exemplo para ela. Pro meu marido, eu estava maravilhosa. Pro meu marido, eu estava super bem. Meu marido não falava disso, eu sempre me senti muito bem e coisa e tal. Mas essa palavra que ela liberou na minha direção me disse que eu não estava sendo um exemplo para ela em saúde, no corpo. Por quê? Porque, gente, eu tenho 1,63 m. Agora pensa, pesando quase 90 quilos, eu estava realmente bem acima do peso. E eu falei assim, gente, eu não tô sendo um exemplo para ela. E nós, que somos assim chamados por Deus para fazer a diferença na vida das pessoas, a gente tem que ser exemplo para essa geração, né? A gente procura ser um exemplo para essa geração para que sejamos um portador da bênção de Deus, um portador da cura, né? Jesus, ele nos comprou no corpo, na alma, no espírito, para que em tudo, espírito, alma e corpo, seja apresentado irrepreensíveis para ele até o dia da sua vinda, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu, numa outra oportunidade também, a princípio, né, não fiz nada, fiquei com aquela palavra, aquilo ficou como uma semente no meu coração, mas eu tava, assim, eu me sentia bem e tudo, tal, não tinha problema com isso, problema de autoestima por causa do meu peso, porque eu me aprendi a me amar em qualquer circunstância, mas chegou um tempo depois disso, dessa palavra, dessa discípula, chegou um tempo em que eu realmente, aí começou a afetar a minha saúde, pressão subiu, tive um pico, né, e de pressão alta, retenção de líquido, inchaço, dor no corpo, e vários outros sintomas ruins, e aí eu entendi que não era
se fosse por vaidade, ainda assim poderia ter ido por vaidade para me cuidar, mas foi também uma questão de saúde. Não tenho nada contra. Ai, não estou me sentindo bem com o meu corpo, quero ir para academia. Vá em nome de Jesus, vá cuidar do seu corpo, vá cuidar da sua saúde. Não perca tempo. Mas ali, no caso, eu fiquei igual aquele, né? Esperando a água chegar no pescoço para poder cuidar, né? E fui. E, nossa, e como isso, gente, como a academia melhorou não somente a minha saúde, mas tudo melhorou na minha vida. Então, eu quero falar para você, se você tá aí se depreciando, sofrendo aí com uma baixa autoestima por causa do que você tá, de repente você tá se olhando no espelho, não tá gostando, não tá satisfeita do que você tá vendo, se organize e vá se cuidar. Se organize, vá se cuidar. Ai, mas eu não tenho dinheiro para fazer academia. Vai caminhar. Aqui na Praia Grande, pelo menos, a gente tem aí o calçadão, podemos caminhar, podemos correr. Tem aquelas academias lá de ferro lá na areia. Tem como o pessoal se exercitar. Tem como praticar um surf. Vai correr na praça. Se você não tem aí essa beleza que a gente tem aqui, que é o mar, pega a estrada. Faz que nem a Mara, né? A minha amiga lá de Minas, monta na bicicleta e vai embora e manda bala. E se cuida, se ame, né? Deus nos deu uma vida para a gente viver ela e viver ela com toda a plenitude. Então se cuide, né? Então, Deus, ele espera, ele quer nos usar como um referencial para essa geração. E essa menina, que a Bíblia não cita o nome, ela é simplesmente fantástica. Eu quero dizer que muitas vezes a gente não se sente adequado. De repente você está lá no seu trabalho, você está se sentindo inadequado, por uma qualificação, ou porque te falaram alguma coisa, uma palavra atravessa. Gente, olha, uma arma mata, mas uma palavra também tira as pessoas do eixo. De repente, uma situação de trauma, né? A gente tem visto muitas coisas por aí, gente. É só entrar no Facebook. Quantas pessoas, falo homens e mulheres, quantas pessoas têm perdido, vamos dizer assim, tem perdido a princesice, né? No Facebook. Quantas pessoas... Obrigado, querido. Tio Mac. Boa noite. Quantas pessoas têm perdido, entrado no Facebook, parece o muro das lamentações, pessoas se expondo além da conta, pessoas com a alma amargurada, uma alma triste, né? Muitas vezes as pessoas ali revelam a sua intimidade, coisas particulares que não tem necessidade, que a gente já vê que é fruto de uma ferida de alma, de uma ferida de coração. Deus não quer nada disso. Deus não quer que você se exponha dessa forma. Deus quer a gente se expõe pro médico vir com o remédio e nos curar. Então, nessa noite, que você possa se expor para Deus, porque o objetivo dele é trazer cura para o seu coração, porque só uma pessoa curada pode curar a outra, pode ser um canal de bênção, de cura, de vida, de bênção, de libertação na vida do outro. Então é muito importante que nós tomemos uma decisão na nossa mente de abandonar esse sentimento de inferioridade, de auto-rejeição, essa vontade desenfreada de ser aceita pelas pessoas, né? Tem pessoas que elas têm um déficit na alma tão grande, uma necessidade tão grande de ser aceita pelas pessoas, que ela faz de tudo para agradar todo mundo, né? Por quê? Porque por causa do sentimento de inferioridade que ela tem. E quando uma pessoa faz tudo para agradar todo mundo, primeiro, ela não agrada ninguém, e ela depois se sente mal com ela mesma. E o fruto disso é o desprezo. Muitas pessoas têm sido desprezadas
porque estão trilhando esse caminho de querer agradar todo mundo. Não, você não é todo mundo, você é você. Você precisa descobrir quem você é, você precisa descobrir o seu propósito, os talentos que você tem. Todo mundo tem talento, você não precisa imitar ninguém. É o que está escrito aí no meu link da bio aí do pastor Afabi, lá no meu perfil, lá no meu link da bio. Quando você descobre o seu valor, você não quer ser mais ninguém além de você mesma. Sabe por quê? Todos os outros já existem. Você é único, você é única. Então é muito importante você descobrir o seu propósito, você descobrir o seu talento, você descobrir o seu valor. E você vai parar de querer agradar todo mundo, porque você sabe que vai ter muita gente que vai amar você, vai se identificar com você, mas vai ter muita gente que não vai se identificar. E tudo bem, tá tudo certo. Graças a Deus por isso. Nem Jesus agradou todo mundo, né? A gente vai conseguir fazer essa façanha. E aí, eu quero dar aqui continuidade a essa história maravilhosa, né? Eu quero dizer para você que não adianta, é um engano, é um engodo. Você cuidar muito da aparência, ser linda, trabalhada por fora e ser oca, se sentir... trabalhar o exterior, estejam me entendendo, eu não sou contra a beleza exterior, não sou contra você querer melhorar, ficar bem, glória a Deus, vai em frente, mas você não pode esquecer do seu interior, você não pode ser, vou dar um exemplo bíblico, a rainha Vasti, linda, maravilhosa, um troféu do rei por fora e rebelde, desobediente, quanto mais toda atrapalhada por dentro, entendeu? Então o nosso exterior precisa também refletir o que nós somos aqui dentro de nós, tá bom? E eu quero dizer ainda dentro desse quesito saúde, se cuide, cuide-se, porque é uma frase que não é minha, mas que vale a pena ser falada. Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo depois para cuidar da doença. Então não espera as coisas acontecerem dessa forma com você, né? Cuide-se, ame-se. Lembra que um dia a gente vai ter que apresentar para Deus espírito, alma e corpo irrepreensível até o dia da sua vida. E infelizmente essa geração agora tem vivido dois extremos opostos. Ou o narcisismo ou a depreciação completa, né? Ou a mulher fica lá, ou a mulher, o homem, a pessoa fica lá 24 horas, anoitecendo e amanhecendo em creme, vai pra academia todo dia só preocupada com o corpo, naquele verdadeiro culto ao corpo. Já falei aqui para vocês que não sou contra, mas a saúde tá no equilíbrio das coisas. As coisas têm que ter propósito na nossa vida. Vá para academia. Se você for para academia para cuidar da sua saúde, de bônus você vai ganhar a beleza. Você vai ganhar um shape legal, um corpo legal, mas foca na saúde, porque também ninguém fica lá 2, 3 anos dentro de uma academia por beleza. A pessoa não aguenta, chega uma hora que ela não quer mais saber de ser fitness, de ser nada e vai embora. Mas tenha propósito, quando a gente tem propósito, as coisas funcionam na nossa vida, né? Então as mulheres hoje, mulheres, homens, as pessoas têm vivido dois extremos. Ou ela vive narcisista naquela busca pela beleza, naquela busca anoitecendo, amanhecendo em creme, numa compração desenfreada de roupa, gastando o que não tem para agradar quem não precisa, quem nem sabe que existe, entendeu? Ou então ela vive o outro extremo completamente diferente, vive se depreciando, vive sendo, de repente, vive se jogando para baixo, vive, sabe, tentando agradar todo mundo, vive querendo se cercar de gente famosa para mostrar o valor que ela tem.
Então ela precisa se cercar de gente que tem popularidade, ela precisa se cercar de gente famosa, ela precisa se cercar de um monte de coisa, e não, ela quer fazer faculdade, ela quer fazer não sei o que. Não sou contra a faculdade, pelo amor de Deus. Tem que estudar, bebe bastante, mas você tem que fazer as coisas com o propósito correto. A pessoa, ela tá lá, ela tá buscando tudo isso porque na realidade a imagem que ela tem dela mesma não é aquilo que ela aparenta ser, entendeu? O apóstolo nosso, o apóstolo Fábio, né, que é a minha cobertura espiritual lá em São Paulo, um homem de Deus, o apóstolo Renê Terra Nova, que também é nossa cobertura, né, aqui a nível de Brasil, ele costuma dizer uma frase tremenda que eu assimilei para minha vida. Quem é, não precisa mostrar que é, porque ele sabe que é. Agora, aquele que não é, vive tentando mostrar para todo mundo que é, ele bota o título, ele bota isso, ele bota aquilo outro na frente. Vive tentando provar que é, porque na realidade ele sabe que não é. Ela sabe que não é. Entendeu? Então que nessa noite o Espírito Santo possa te curar dessa síndrome, de ter que ficar mostrando tudo para todo mundo, de ter que ficar agradando todo mundo. Não, você é uma pessoa única, você é exclusiva, você tem que ter o seu sonho, o seu projeto não é o projeto do outro. Deixa o outro, para de se comparar com o outro, esse caminho do fracasso, da derrota. Mas Deus, ele te chamou. E ele te chamou para um propósito único. Deus tem um projeto para a sua vida. Para de se comportar como se Deus não tivesse um propósito para você. Ele tem. Ele tem para mim, ele tem para você, ele tem para todos. Para todos que você chegar, ele tem um propósito. Então, e ele tinha um propósito para aquela menina que foi escravizada, que foi levada cativa. Para quem chegou aí agora e mais tarde, nós estamos falando sobre a palavra de 2 Reis 5, do versículo 1 ao 19, depois vocês leem lá a história, e eu quero contar para vocês o que aconteceu, qual foi o fim disso. Aquele chefe do exército, Naamã, foi lá, procurou o profeta Eliseu foi lá, falou para ele, mergulha lá no Rio Jordão, se eu não me engano é no Jordão, deixa eu ver aqui se é o Jordão mesmo, peraí, só para mim não confirmar, para falar assim, meu Deus, a pastora falou errado, peraí, ele falou assim, vai lá, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Foi exatamente o que ele fez. Olha, ele ainda relutou, não queria fazer aquilo ainda, porque né, ainda estava, não sei, porque as pessoas acham que Deus só tem uma forma de operar. O que ele esperava? Ele esperava que ele ia chegar lá no profeta, o profeta ia botar a mão na cabeça dele e ele instantaneamente ia ser curado daquela lepra. Mas não, o profeta, o homem de Deus, virou para ele e falou assim, olha, vai lá e se lava 7 vezes no Jordão que a tua carne vai ficar purificada dessa lepra. Ele, a princípio, não queria, porque ele chegou cheio de presente, cheio de coisa. Gente, nada compra o propósito de Deus na nossa vida. Então, o profeta falou, não quero nada disso aí que você trouxe para mim. Você vai lá, se lava 7 vezes e vai ver que existe um Deus que te ama e que se preocupa com você, né? Eu conjecturando aqui. Aí ele foi lá, se lavou 7 vezes e foi curado da lepra. Agora, gente, pensa só no resultado disso. Quem foi o instrumento para essa cura desse homem graduado, desse homem importante? Uma menina escrava, órfã, que foi arrancada da sua terra, mas que era uma menina cheia de identidade, uma menina nobre, com um coração nobre, e uma menina cheia de fé. Deus deu voz a essa menina e Deus, ele vai dar voz à sua vida quando você se valorizar, descobrir o seu propósito, busque a Deus. Se você está sofrendo com esse problema de autoestima, chega para Deus,
qualquer hora, no banheiro, no quarto, na sua cozinha, em qualquer lugar, você fala: Deus, me fala qual é o meu propósito. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Fala para Deus, conta para Ele o que você está sentindo. Fala para Deus: olha, Deus, eu preciso de cura, porque eu vivo depressiva, eu vivo angustiada. Uma palavra veio na minha direção e me derrubou. Aquela circunstância lá, Senhor, aconteceu isso. Conta para Ele o que aconteceu e pede a ajuda do Espírito Santo, porque ele, com certeza, ele quer te tirar dessa situação, porque o medo nos faz paralisar, a ansiedade, se ela não for controlada, ela nos domina, nos paralisa, ela trava a nossa vida de uma maneira muito terrível. E nós não fomos chamados para viver dessa forma. Eu quero que essa menina, né, que a Bíblia nem cita o nome, a gente não sabe o nome dela, né, que é uma ilustre desconhecida, que ela te inspire nessa hora, nessa noite, né, que você possa tomar o exemplo dessa menina que não tinha nome, que vivia uma situação de escravidão, que vivia uma situação uma situação de orfandade, uma situação de abandono, mas ela estava fora da terra dela e ela conseguiu entrar na intimidade daquele casal, ela teve um coração nobre, ela apontou um caminho de cura para os inimigos dela, para aqueles que foram algozes na vida dela. Agora eu te pergunto, você sabe qual é o fruto disso? Imagina esse homem, esse chefe desse exército dos sírios, voltando para sua casa, entrando em casa sem a lepra, com a sua pele íntegra. Gente, eu tenho certeza absoluta que esse homem deve ter ficado tão grato a essa menina que ele deve, com certeza, ali ele se tornou um pai para ela. Imagina a felicidade dele de poder estar com a sua esposa, finalmente, ali na intimidade daquele casal, sem aquela lepra atrapalhando, sem aquela lepra, aquela doença no corpo, atrapalhando a vida conjugal deles. Ali aconteceu uma restauração familiar, uma restauração conjugal, uma restauração de identidade, porque ele era um homem de valor, sim, mas ele era leproso. Você já viu aquele negócio que o povo fala assim: nossa, fulano é legal, tal, porém, ai, Jesus amado, sempre tem um porém na vida da pessoa. Ai, mas fulano é assim, porém é fofoqueiro. Fulano, porém, ai, não é de confiança. Ai, fulano é assim. Porém, ela é maravilhosa, mas porém tem, olha, esse maldito porém. É esse porém que Jesus quer tirar da sua vida nessa noite, viu? Que você possa ser abençoado com essa palavra, que Deus possa tirar você dessa paralisia, desse trauma que de repente você sofreu aí. Uma palavra mal direcionada, uma palavra de repente que te destruiu por dentro, vindo de repente de quem você ama. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês: as coisas nos machucam, as coisas que nos machucam sempre vêm daquelas pessoas que nos amam, porque tem peso. Agora, se uma pessoa que você não conhece, nunca viu você, não sabe o que você faz, quer te julgar por alguma coisa, você sabe o que eu faço? Eu tiro a minha sapatilha do pé, meu sapato de salto, eu tiro meu sapato e dou para ela calçar e falo: olha, para você falar do meu trabalho, para você falar da minha vida, você tem que calçar os meus sapatos e trilhar o mesmo caminho que eu. Para você falar de mim, você tem que estar fazendo mais do que eu, ou você tem que estar trilhando o mesmo caminho que eu. Então, quer dizer, a gente tem que entender, né? O que é empoderar, você dá poder às pessoas. E muitas vezes você está dando poder a quem não era para ter poder. Você está dando potencial às pessoas para te afetar, que elas não eram para ter esse poder.
Às vezes você está no trabalho e recebe uma palavra atravessada do teu patrão, ou recebe uma crítica muito dura do seu patrão, ele é uma pessoa que está ali, que ele tem autoridade sobre você. Para e pensa se aquilo tem fundamento. Entendeu? A gente, na vida, a gente tem que carregar dois baús. O baú das coisas que prestam e o baú das coisas que não prestam. Então, quer dizer, a gente olha tudo e retém o que é bom. Então, quer dizer, se aquilo ali tem fundamento, nossa, é que nem um exemplo que eu ouvi aí esses dias, né? De uma moça que é consultora de imagem e ela estava falando que a amiga dela, o patrão dela, a menina estava sempre pleiteando uma promoção no trabalho, mas essa promoção nunca vinha. E aí um dia ela sentou com o patrão dela e falou assim, poxa, eu tô aqui tanto tempo, sou dedicada, competente, sou profissional e tudo, por quê que não tá vindo a minha promoção? Aí o patrão dela virou para ela e falou assim, nossa, mas do jeito que você se veste, como é que eu vou te dar essa promoção? Você se veste igual uma criança. Aquela palavra aferiu demais. Mas ela pensou, gente, que mensagem que eu tô passando com a imagem que eu estou tendo, o que eu tô transmitindo com essa imagem. E aí o que aconteceu? Gente, peraí, só um minutinho que aqui me deu uns 15% só de bateria e eu vou pegar o carregador antes que aconteça alguma coisa, antes que caia. Mas o que aconteceu? Ela mudou de postura, procurou uma consultora de imagem. Gente, imagem é importante sim. Ela fala quem você é, ela diz quem você... Ela transmite, mesmo que você não abra a sua boca para dizer nada, a sua imagem, ela fala por você. Então é importante. Tem um post aqui no meu feed que eu fiz essa semana falando estilo, a arte de se comunicar sem palavras. Dá uma lidinha nisso daí que vai te ajudar bastante. Então, gente, fica com essa palavra. Que Deus te abençoe, que o Senhor te cure, que o Senhor possa te trazer vida no meio desses traumas que você tem vivido, que você entregue o seu caminho ao Senhor e tenha uma fé dentro do seu coração que Deus ele quer te curar de todo e qualquer trauma que você possa estar vivendo, porque só uma pessoa curada tem poder para liberar essa bênção, para curar outros. Que você seja uma mulher, um homem de cura, um líder de cura, uma pessoa que influencia outros para curar, para trazer remédio para as vidas que estão sofrendo. Tá bom? Eu vou aqui rapidinho pegar o meu carregador, porque, meu Deus do céu, a bateria já foi embora. Mas nem esperava que fosse acabar. Mas deixa aí seu comentário. De repente você tá aí com alguma coisa, com alguém perto de você que está precisando de ajuda. Se você é da Praia Grande, vem, me dispõe, manda aí tua dor e tal, né? Vem aqui para minha célula, eu tenho uma célula aqui que eu cuido de vidas, que eu cuido de pessoas. Se você é da Praia Grande, entre em contato comigo aí via direct, a gente combina direitinho para mim te conhecer pessoalmente e a gente vai conversar e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, viu? Um super beijo para vocês que me acompanharam até aqui. Saiba, você é um projeto maravilhoso de Deus e Deus ele tem coisas grandes para fazer com você. Não fique se depreciando por nada nem por ninguém, porque Jesus tem você na mais alta conta. Você tem muito valor, você tem um propósito. Não interessa o que te trouxe até aqui, o que interessa é o que vai te fazer chegar ao seu propósito, ao seu destino. Que essa palavra possa trazer cura para a sua vida. E porque eu tenho certeza que as coisas difíceis passam, acontecem na nossa vida num determinado momento, mas Deus é poderoso para fazer muito mais por nós, em nós e através de nós, tá bom, queridos e queridas? Um super beijo para vocês, viu? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E depois vou ver se eu consigo salvar essa live e deixar disponível lá nos meus stories lá embaixo, lá nos destaques para vocês, tá bom? Um beijão. Até mais. Tchau, tchau, gente. Um beijo.